Você fala assim, o capitalismo não deu certo só por causa do protestantismo, isso é verdade. Porque o protestante, depois da cisão de 1500, tudo que ele faz é em nome de Deus. Ou seja, se eu vou fazer um relógio, tem uma história bem curiosa. Os melhores relógios são os suíços, beleza? Então, são feitos por protestantes. Então, de que forma você saberia se foi um protestante que fez? Por causa da qualidade. Então, quanto mais qualidade, você usa teu trabalho como forma de glorificar a Deus. Então, quanto mais eficiente, quanto melhor o entrevistador, quanto melhor o ambiente onde você trabalha, mais você glorifica aquele que te deu o talento, que te deu o dom. Por isso, os protestantes trabalham como cavalos para dar esse louvor, essa glória ao seu Deus a partir da extensão do seu trabalho. Então, isso também, daqui a pouquinho, a pessoa percebeu que esse relógio que eu faço em glória a Deus, eu posso vender um pouco mais caro. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. O cara é gringo, professor, hein? Olha, falou pra mim que é torcedor do Corinthians, argentino, e vem falar sobre reforma protestante. Samuel Abreu. Tudo bem, meu cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que prazer lhe receber. Quanto tempo você está no Brasil? Eu estou há 20 anos. 20 anos. Cheguei em 99. Você é um brasileiro? É quase. Quase brasileiro? Quase. Veio morar no Sul direto? Vim em Florianópolis. Vim para Florianópolis, daí no ano de 2011 vim para Criciúma. Por que decidiu vir para cá? Negócios. Negócio? Ou amor? Também. Também, né? Eu sabia, sempre tem um amor envolvido, cara. Sempre, a velha história. Tá, vem cá. Você está aqui para a gente falar sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Certo. Você sempre foi luterano? Não. Na verdade, assim, eu faço parte de um desdobramento da Reforma, do protestantismo, mas eu não sou luterano. Não é luterano? Não. Isso, o que você é? É porque assim, fazendo um plano de fundo bem rápido, ou seja, a Reforma, 1517, e faz um desdobramento, faz uma cisão. Até então só tinha uma coisa que detinha o poderio do cristianismo, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha os russos, que são bem esquisitos também, com a ortodoxa, mas isso é uma outra questão. São mais esquisitos que os argentinos? Russo? Putin? Tá. São mais que os argentinos. Bem mais. Então, há esse questionamento e há essa cisão. Então, saem os protestantes. Dos protestantes, ao longo de alguns anos, vão alguns desdobramentos. Primeiramente, depois da Reforma, os puritanos acharam que era muito fraco isso aí, quiseram ser um pouco mais rigorosos, e aí dá para uma parte do protestantismo puritano, que são os caras do Mayflower, dos Estados Unidos, os Quakers. Os caras de preto. São mais rígidos. Muito mais. Muito. Hoje em dia eles são conhecidos como Amish nos Estados Unidos. Não tem nenhuma tecnologia, andam de carruagem ainda nos Estados Unidos, de Norte América. Então, esses são alguns... Virou até moda, né? Virou uma modinha e tal. Para variar. Então, esses desdobramentos foram dando assim, até pertinho de 1900, tinha os protestantes, que eram os que não eram católicos, reformados. Muito bem. Em 1900 acontece uma coisa chamada pentecostalismo nos Estados Unidos, um lugar chamado Rua Azusa, e é um novo movimento. Então, é um desdobramento já da reforma. Esse pentecostalismo vem para o Brasil em 1910 e 11, lá para o norte do Brasil, onde se cria a Igreja Assembleia de Deus, que é uma das igrejas pentecostais maiores que tem aqui no Brasil, e da Assembleia de Deus, que é o protestantismo, o pentecostalismo vem o neopentecostalismo, que é as igrejas que normalmente o pessoal conhece, Edir Macedo e seus amigos, que é fim da década de 70, por aí. Então, daí, depois da década de 70, surgem algumas comunidades, que são comunidades independentes. E eu faço parte de uma dessas comunidades independentes. Muito se fala em nome de Deus, Samuel. Todo mundo fala em nome de Deus. Mas o que você acha que ele acha sobre tudo isso? Eu acho...
falando a partir da reforma, quando Lutero vai lá e prega as teses na porta de Wittenberg, que o pessoal fala assim, ó, ele vai lá e reforma a igreja. Ele não reforma a igreja. Também é lenda que ele foi lá e pregou literalmente coisas. Era um costume habitual de, se você fosse fazer uma discussão técnica, filosófica, você pregava as premissas para uma questão de convite, vamos discutir. O que ele quer discutir é sobre a indulgência. A Igreja Católica vendia o expurgo, você pagava e teus pecados ficavam livres, você não precisava ir para o inferno. Então é isso que Lutero vai lá reclamar. Ele não vai querer reformar a igreja. Depois ele é expulso e aí começa um rolo total. Mas naquela época eles não estavam questionando purgatório e indulgência. Ele simplesmente quis dar uma... Ele achou que era um pouco exagerado. Já daquela época as pessoas começaram a usar Deus como desculpa para qualquer coisa. Dinheiro, a mosca azul, já era. Sempre foi? Sempre foi. E o que mudou de lá para cá? Mudou aqui. Você acha que as pessoas não estão usando Deus para qualquer coisa sempre, hoje, cara? Sempre. Mas para o ser humano é assim. O ser humano é assim. O pessoal fala assim, porque o capitalismo... nada, o capitalismo deu a possibilidade do ser humano quantificar a maneira de subjugar a pessoa. Você fala assim, o capitalismo não deu certo só por causa do protestantismo. Isso é verdade. Porque o protestante, depois da cisão de 1500, tudo que ele faz é em nome de Deus. Ou seja, se eu vou fazer um relógio, tem uma história bem curiosa. Os melhores relógios são os suíços, beleza? Então, são feitos por protestantes. Então, de que forma você saberia se foi um protestante que fez? Por causa da qualidade. Então, quanto mais qualidade, você usa teu trabalho como forma de glorificar a Deus. Então, quanto mais eficiente, quanto melhor o entrevistador, quanto melhor o ambiente onde você trabalha, mais você glorifica aquele que te deu o talento, que te deu o dom. Por isso, os protestantes trabalham como cavalos para dar esse louvor, essa glória ao seu Deus a partir da extensão do seu trabalho. Então, isso também, daqui a pouquinho a pessoa percebeu que esse relógio que eu faço em glória a Deus, eu posso vender um pouco mais caro. E dinheiro é dinheiro. Então as pessoas de certa forma se perdem no caminho porque eles esquecem a ideia principal. Deus, quando Jesus veio, ele não veio para montar uma igreja, ele veio para causar uma revolução de dentro para fora. Tanto que ele fala que o meu reino não é físico. As pessoas esperavam ele de forma física, mas a revolução que ele propõe é uma revolução de dentro para fora. Do ser humano, da mudança da essência do ser humano. Por que o ser humano busca tanto Deus e quando o encontra, questiona a sua existência? Assim, de certa forma, é uma briga bem antiga, que todos nós queremos ser donos de alguma forma, nos apropriar de alguma forma de Deus. Tem as célebres frases do Nietzsche, né? Deus está morto, e também tem uma outra que é dele, que o pessoal não atribui a ele, que ele fala que as pessoas fizeram Deus à sua própria imagem e semelhança. Parafraseando o Gênesis. Gênesis fala assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nietzsche fala assim, não, foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança. E é por isso que tem essas brigas e tudo mais, porque as pessoas querem seguir um Deus que é a sua própria extensão. Se você fala assim, é um exemplo bem fácil, o cara que é bastante cristão, que fala muito de Deus, fala assim, se Deus não te desse absolutamente nada, se não te prometesse um céu, se não te prometesse alívio das tuas dores existenciais, se não te prometesse um emprego novo, se não te desse absolutamente nada, você o seguiria? A maioria do pessoal não seguiria. Porque não tem como você tirar alguma coisa dele. A gente adora a divindade, tem uma falta, faz parte inerente ao ser humano. Mas as pessoas, no fundo, o que elas querem é se projetar, eles querem uma projeção daquilo que eles acham que Deus tem que ser. Então, às vezes eu quero um Deus que seja muito legal, às vezes um Deus meio que vingativo. E se eu quero um Deus vingativo, eu quero que detone com os homossexuais e ele não detona com os homossexuais. Então eu fico decepcionado com Deus. Aí esse Deus não existe mais. Então a gente se decepciona com a projeção que a gente faz. Igual relacionamento com pessoas. É bem isso. Você gosta, eu te amo, você diz para sua mulher. Mas no momento que ela faz uma coisa que você não gosta, você deixa de amar. Você não amava ela, você amava a projeção que você faz nela, que você, enquanto ela fizer aquilo que você acha que ela tem que fazer, tá tudo certo. Mas na hora que ela faz uma coisa independente, aí você deixa de amar. Então você não amava a pessoa, você amava você mesmo. Bem no fundo, o ser humano não criou Deus para justificar os seus próprios pecados? Nós fazemos isso de qualquer forma. Deus é uma coisa legal porque ela é imaterial, então qualquer coisa é Deus. Se a gente for pensar nos primórdios, bem antes da cultura judaica cristã, porque tudo é uma construção. Está na moda agora, isso é uma construção social. Tudo é construção social. Está bonito agora falar isso. Direitos humanos é construção social. Direito civil.
O que garante que você tenha a tua casa e ninguém tome? É uma espécie de um acordo que nós temos em que, se eu compro, alguém me dá um papel, que eu chamo isso de o meu documento de posse. E se você não respeitar, eu posso te acionar e a gente legitima alguém que, a partir de força policial, possa dizer assim, não, aquele papel é válido. É tudo uma construção social. Agora, a questão não é o que é uma construção social, e sim a necessidade de ter essa construção. Então, o ser humano precisa desse alguma coisa, parece que tem um vazio enorme que, não sei. Então, algumas pessoas enchem isso com Deus, outras enchem com drogas, outras enchem com de si mesmo, egoísmo. Há várias formas, mas uma coisa é inegável. Dê ateu a Carola alguma coisa que não se sabe de onde nem porquê que a gente precisa. Você pode ter tudo que você planejou na sua vida. Chega no final da sua vida, fala com os principais familiares aqui da cidade, que tem de tudo. Tem gente aqui muito, mas muito bem de vida. Insatisfeitos. É um contrassenso. Ou seja, a população inteira luta diariamente para ter aquilo que eles têm de sobra. E eles ainda assim estão vazios. Você acha que Deus nos completa? Deus nos completa. A sua forma. Deus é um grande mistério. Ninguém pode dizer o que é Deus. De novo, construção social. Quando eu era moleque, a minha mãe falava que se eu mentisse, Deus ficava chateado. Se eu falasse palavrão, Deus ficava triste. Então eu cresço com uma ideia de que Deus é um cara desocupado, mal-humorado, que está pronto a te jogar um raio se você fizer o que acha que tem que fazer. Então você constrói um Deus totalmente, sei lá, tirano. Mas não é um contrassenso, por exemplo, essa construção de Deus, onde ele me dá o livre-arbítrio, a liberdade de eu escolher o que eu quero, mas se eu peco, ele me pune. Exatamente. Isso é maldito, não é? É um contrassenso. É que quando eu falo assim que Deus é um grande mistério, ele se apresenta de formas diferentes para cada um de nós. Ninguém pode dizer Deus é assim. Ah, mas está na Bíblia. Sim, na Bíblia está alguma ideia de como Deus possa ser. Deus não tem nome, sabe disso? Deus não tem nome. Assim como o diabo também não tem nome. As maneiras com que chamamos o diabo na Bíblia são os adjetivos dele. Diabolos, que é o inimigo, Satanás, que é o adversário, são as coisas que ele faz. E eu acho legal isso, porque ao não ter nome, na verdade, não falamos de uma entidade, falamos de uma maneira de proceder. Em qualquer momento você pode estar sendo meu adversário, o meu próprio diabo, eu posso ser meu próprio diabo. Ou seja, existe uma entidade mística? Sim, mas a personalização do mal é feita por cada um de nós, assim como a personalização do bem. Vamos falar disso na volta? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ele, que é... Eu ia falar que é luterano, mas não é luterano. Não. Como é que é o nome, vai? Como é que é o nome da dissidência? Não, na verdade, eu sou pentecostal. Pentecostal, Samuel Abreu. É rapidinho, a gente já volta. Voltei aqui no Humanos Talk Show na RTV, canal 19, 53.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra, inclusive este com o professor Samuel Abreu. É professor de espanhol? Também. Tem que ser, né, pô? Como é que não vai ser, pô? Cara... Isso é uma lenda urbana, porque eu falo espanhol, não tenho que necessariamente ser professor de espanhol. Nem todo... Você fala português, você é professor de português? Mas nem perto de professor de português. Não, tá aí. Eu tenho formação em letras, em literatura, dou aula também de espanhol, também de literatura, sou formado em teologia também, e também dou aula de teologia. Teologia, então... mas não em cursinho, teologia? Não, é faculdade. Faculdade? Sim. E o que o professor de teologia ensina? Você não ensina eu a acreditar em Deus. Não. E nem questioná-lo. Sim, eu sim. Você me ensina a questioná-lo? Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa ser questionado todos os dias. Como eu falei anteriormente. Mas questionar Deus não é pecado? Por quê? Não sei, é a convenção social? Então. Você acha que, digamos assim, um ser tão supremo, tão superior, tão inatingível, que nos dá capacidade de pensamento, de livre-arbítrio e de aprender com a experiência, vai ficar chateado porque você o questiona? Em momento de dor, em momento de alguma coisa terrível, que é inimaginável, como perder um filho, perder alguém que a gente ama, tu acha que ele não entende esse sentimento de revolta, de limitação? De negação? De negação? Muitas vezes a gente questiona Deus para ver se ele se manifesta de alguma forma. A gente o desafia. Se você existe... Faz alguma coisa, né? Para que ele se manifeste de alguma maneira. E ele se manifesta de várias formas. Mas ele não fica chateado, nem... Ele está bem resolvido. Está bem tranquilão? Tranquilaço. Ele não vai deixar de ser Deus só porque você fala, Deus não existe. Muita gente acha que assim, os ateus... Cara, eu vejo muito mais sinceridade em muito ateu do que muito crente.
né? Porque quando o ateu fala assim, cara, eu não consigo entender, não consigo... Aí você está perto dele de verdade. Mas qual a grande mentira que falam sobre Deus? A maior delas, assim. A maior delas... Tem uma série, né? Mas eu acho que a pior mentira não é sobre ele, senão que a maneira de lidar com ele. Se trata com Deus como uma coisa muito longe. É um contrassenso de fato. Quando você fala assim, não, Deus está em todos os lugares. É um dos atributos de Deus. Deus tecnicamente... É onipresença? É onipresença. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas ele está aqui também, ele está em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele está sentadinho ali só curtindo o que eu vou te perguntar. Ele já está anotando. Ele está anotando para ver se eu vou pagar depois ou não, entendeu? Ou você, né? Eu não sei, né, quem vai pagar mais. Aqui você, né? Mas assim, qualquer ideia que te digam que você, para falar com ele, tem que se ajoelhar, tem que fazer isso, tem que ter esse tipo de cartilha, é uma mentira. O contato com a divindade é um contato pessoal. Eu tenho um amigo que viu uma paisagem e diz assim, ó, eu fui para a Irlanda. E aí, diante de uma paisagem louca que tem, ele falou assim, cara, eu senti uma coisa muito diferente, eu senti Deus, eu vi Deus naquilo. Eu olhei a foto, eu falei assim, massa, paisagem, tá legal, a paisagem é legal. Bacana, bonita. Por quê? Porque Deus é pessoal, ele se apresenta da forma que você precisa e no momento que você mais precisa. Se você for sincero o suficiente, ele se mostra. Eu já sonhei com Deus. E ele me deu mijada. Verdade, cara. A nossa consciência é Deus falando... Pode ser, conosco. Filosoficamente falando, ele se questiona, há um questionamento bem antigo, ou seja, a nossa mente, nosso sentimento, você como pessoa, você é um produto, um subproduto do seu cérebro ou você é um hospedeiro no seu cérebro? É uma pergunta importante, porque quem é você afinal? Quando pessoa... mas eu sou o que eu sinto. Aí é complicado, porque olha só, as mesmas reações químicas que te dão da ansiedade e do estresse dão do amor. Ou seja, você está apaixonado por alguém, faltam as palavras, soa a tua mão, seca a tua boca, a mesma coisa com estresse, um ataque de pânico. Então, só faz merda, né? A questão tem essa. Então, está sendo quase pego numa coisa errada, mesmos sintomas do que quando você está apaixonado. Então, essa é uma discussão bem complexa. Eu não tenho a resposta. E nem eu ouso chegar perto de alguma coisa. Acho que ninguém tem, né, Samuel? Sinceramente, ninguém tem. E olha, uma coisa que eu entendi há um tempo que me serviu bastante é que Deus é um grande mistério e seria honesto a gente se agarrar a esse mistério, deixar-se envolver por esse mistério, sem tentar categorizar, sem tentar dizer ele é isso, é aquilo, é homem, é mulher, é velho, está sentado em algum lugar. Eu acho que Mas quanto mais você estuda sobre Deus, isso não te frustra mais? Depende. Depende, porque quanto mais... velha filosofia, né? Só sei que nada sei. Ou seja, eu tenho uma certeza que eu não sei. Isso não me dá agonia. Isso me dá uma certeza de que há muita coisa... Ser ignorante não é melhor, cara? Porque o ignorante às vezes não sabe que é ignorante. Não sofre, né? Ele não sofre, porque ele não sabe que é ignorante. Assim não sofria tanto. Não tem um pouco disso? Até tem, mas eu acho que é um desperdício da humanidade. Mas se eu aceitar Deus com tantos dogmas, não é mais fácil? Com uma cartilhinha, olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Mas aí quem não é mais tranquilo a minha existência? Pode até ser, mas quem disse que isso é Deus? Talvez isso seja um ídolo. E essa caneca pode ser um ídolo? Sim. O nosso cactus pode ser um ídolo? Pode. Mas o pior ainda é as pessoas que estão numa igreja ou numa religião e seguem Deus sem perceber que o que elas seguem é um ídolo, porque não é Deus de verdade. Em que aspecto? De novo, retomando o argumento. Se você espera um Deus que seja super legalzão, que sempre fale sim para você, um dia Deus resolve te corrigir através da vida, aí você percebe que, Deus não é tão legal assim. Eu acho massa isso. As frustrações nos levam perto de Deus, próximos a Deus. E é bom que as pessoas se frustrem. Eu torço. Tomara que se frustre. O cara vai lá, deu o apartamento, queimou na fogueira, não sei do que, e ficou decepcionado. Parabéns. Bem feito. Porque quem dá um apartamento não dá para ficar, digamos assim, querer conhecer Deus de verdade e beneficiar o próximo. Ele está dando um apartamento porque quer ganhar 5, 10. Bem feito. Bem feito. O cara que vai lá e dá dinheiro para ganhar mais dinheiro, bem feito. Como é que você entende pecado? Pecado, tecnicamente, ele é raro alvo. Então, o que isso quer dizer, é raro alvo? Normalmente a gente pensa em pecado sempre em coisas, conotações sexuais. Ou seja... Que é outra convenção. Certamente. Mas assim, quando a gente acha que é raro alvo um pecado, por exemplo, quando você não é
um ótimo pai de família, quando você prioriza teu trabalho e não a tua família, você está errando o alvo como a pessoa que Deus colocou para a proteção da família. É um pecado, porque você está errando o alvo do propósito do que você faz. Ter um filho é uma coisa sagrada, é uma coisa divina. A vida é divina. E quando Deus confia, isso é bíblico, você pode não acreditar, mas biblicamente fala assim, ó, que os filhos são heranças do Senhor, não são seus, Ele te confia. Então Deus confiou para você uma pessoa, um ser humano, e você tem a obrigação de fazer com que aquele cara, com aquele ser humano cresça e seja um homem de bem, que seja um homem de amor, de compaixão, que não seja preconceituoso. Esse é o teu papel. Tem um versículo que fala assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele seja velho não vai se desviar dele. Normalmente o pessoal acha que é para levar para a igreja, e não é. Como é que tu ensina teu filho a ser honesto? Sendo honesto, ele vai te levar a ser. Com exemplo. Com exemplo. Esse é o teu papel. Se você não está cumprindo esse teu papel, se você não está sendo o melhor esposo, o melhor pai, o melhor vizinho, você está errando o teu alvo, você está pecando. E o inferno? Onde é que entra nessa história toda? O inferno é uma outra das lendas urbanas que tem sobre o cristianismo. Sabias que na Bíblia, em lugar nenhum, está escrito que o diabo tem chifres, é vermelho, tem o tridente do Poseidon, até porque do Poseidon, isso não existe. Ele roubou tua água, tá? Pode ficar pecado roubar tua água ou não? Depende. Quando você pensa assim, ó, no diabo, que eventualmente se pinta como de chifres e vermelho e tudo mais, na Bíblia fala que ele era o cinete da criação, a coisa mais perfeita que existia. Então o diabo, na verdade, era, se alguma coisa, uma figura dele, era para ser a coisa mais linda de toda a criação. Então o inferno, como normalmente o pessoal pinta, ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer. Há discussões teológicas homéricas. Tem gente que fala que quando você morre já vai para o inferno e está sendo espetado pelo capeta, essas coisas todas. Mas, biblicamente, não. Não tem? Não. Então não preciso temer. Bom, isso é uma outra coisa. Falei que não tem agora. Ah, tá. Preciso temer que ele vai acontecer depois. Tem. No final dos finais, no Apocalipse, na Guerra Antagônica, no último capítulo do seriado da sua vida, vai ter um grande julgamento. E aí também tem muitas ideias do que vai acontecer lá, mas ninguém sabe direito. Eu espero que há uma definição de Deus, que Ele é o justo juiz. Você já viu o Alto da Compadecida? Sim, então, maravilhoso. Maravilhoso? Maravilhoso. Você acha que o final vai ser igual? Deus sentado lá, anotando, mostrando, pô, você fez mal, vai para a direita ou para a esquerda? Deveria ser assim. O julgamento está perfeito lá, tá? Porque assim, Deus é justo. Então, assim, na sua justiça, se você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez, você deveria ser detonado. Mas aí tem o negócio da misericórdia do seu Filho, de Jesus Cristo, que é essa a ideia. A ponte, ele nos justifica. Ou seja, o castigo que a gente deveria merecer, a gente não é castigado. Por quê? Porque a fé em Jesus e tudo mais acaba te eximindo. É o que na Alto da Compadecida a Nossa Senhora faz. Nós, quanto protestantes, não acreditamos na Nossa Senhora fazendo essa intermediação, mas esse papel é o que o Jesus Cristo faz. Eu achei legal que ele apareceu negro. Justamente para causar, né? Para causar. Professor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Um prazer enorme. O pessoal pode seguir nas redes sociais? Pode. Manda o Instagram lá. Samuel Abreu 00. Samuel Abreu 00? 00. 00 o quê? O ano da criação? Não foi minha mulher que fez, não sei. Não sabe? Professor, obrigado pela presença. Imagina. É um prazer lhe receber, é um prazer ter você todas as noites comigo aqui no programa Humanos. Não esqueça de uma coisa, questionando ou não alguma divindade, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.